O tema de hoje é sobre honra. Honra é um princípio bíblico que libera os céus abertos. Honra, algo muito difícil de se encontrar hoje em dia, né? Hoje em dia é muito difícil você ver pessoas honrarem e serem honradas. Mas esse é um princípio bíblico, um princípio de Deus, um princípio da palavra de Deus. E existe algo assim muito poderoso que determina quando você honra. Não é só fé, não é só sua fé, não é somente a sua oração, mas é honrar a presença. A presença de Deus que está na sua vida. Como eu falei, a valorização de quem você carrega e de quem você representa. Você é um representante do Deus vivo. Isso faz toda a diferença de como você caminha na terra. Com a certeza da sua identidade e com a certeza de quem te salvou e te deu a eternidade. E que morreu por você. Ok? Então Deus está dizendo que, mediante esse valor que você tem, mediante ao entendimento de quem está em você, existe uma resposta do céu, proporcional à sua postura. Como anda a sua postura? Como anda o seu falar? A Bíblia diz que a boca diz o quê? O quê? Então, o que há dentro de você? De que você se alimenta? Do que você externaliza? Fisicamente, mentalmente, o que você fala? E os seus sentimentos? Como você espera quando você vai encontrar um homem ou uma mulher de Deus? O que você espera dessa pessoa? É do que esperam de você quando vão encontrar você. Uma pessoa que vai honrar o outro, que vai ter ouvidos, que talvez não tenha julgamentos, críticas, desprezo, mas que ame, que tenha compaixão, que tenha comunhão com você, que tenha empatia com você. Então, há uma resposta do céu quando você tem uma postura de quem você carrega. Por isso, você precisa ter a plena certeza de quem você é e como você vive. Então, a gente não acessa tudo de Deus se a gente não acessa essa honra e esse valor de quem está em você. Consegue entender? Estão aqui comigo? Honra em hebraico é kavod. Kavod é peso, algo de peso, algo de valor. Honrar é reconhecer o peso espiritual também de alguém e o peso espiritual de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que eu disse no início,
Não dá para você olhar para alguém que normaliza a vida com Deus, que anda leve, que anda assim, totalmente indiferente com esse peso e com esse valor, indiferente com as atitudes que ele tem, indiferente com as palavras que muitas vezes as pessoas têm, com a palavra de Deus, ironizam, brincam, fazem piadas, fazem memes com a palavra de Deus, criticam uns aos outros como se fosse algo normal. Porque criticar o outro sem ter empatia com o outro é justamente julgar o outro, é se colocar no lugar de Deus. Quando você critica, você julga alguém que não está fazendo as coisas de maneira correta, como se você fosse a quarta pessoa da Trindade. Em Malaquias 1:6 diz: se eu sou pai, aonde está a minha honra? Como está nessa versão? O filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? É tão normal as atitudes, as más atitudes, que as pessoas não têm nem ideia do que estão fazendo. Às vezes eu vejo na internet, creio que vocês também, tanto desprezo pela palavra de Deus, tão comum brincar, que as pessoas nem percebem a desonra com o pai. E assim a gente faz na nossa vida, né? Já vi famílias que se relacionam com os pais dessa forma. Criticam os pais porque não cuidaram muito bem da família. Criticam os pais porque fizeram de forma que eles achavam que seria melhor, que eles fariam melhor, concorda? Então muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus julgando os outros. E não entendemos que cada um tem a sua história, cada um tem o seu limite, cada um tem a sua dor. Erraram, ok. Mas precisam ser respeito. Esse é um mandamento. Então não cabe a nós julgarmos, ou guardarmos mágoa, ou nos entristecermos, porque nós não andamos pelas emoções, nós andamos pela fé, pelo entendimento. Porque quando nós olhamos para Cristo na cruz e Ele olha lá para baixo e todos estão desejando que Ele morra, todos estão maltratando, todos estão desprezando, julgando Cristo na cruz. E Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E você é capaz de dizer: Pai, perdoa meus pais, perdoa meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas, porque não sabem o que fazem. Muitos têm ignorância sobre quem é Deus, estão perdidos. E você que está salvo, que conhece a Deus, qual é a expectativa que o Senhor tem sobre a sua vida? Ok? Quando você honra, mesmo aquele que te magoou, que te feriu,
você está sendo testemunho de quem você carrega, da essência que você é. Quem você é, afinal. Honrar é revelar Cristo em você. Não criticar é revelar Cristo em você. É revelar que você não é Deus, que você não é juiz. Viver em justiça de Cristo é honrar o outro sem julgar. Ok? Então, queridos, quando você honra, é muito mais do que respeitar. É muito mais. Respeito é educação. Você pode ficar quieto quando alguém fala alguma coisa, mas por dentro... Chega em casa, vai no WhatsApp. Você não sabe. Honra é honra. Você viu um delito? Você viu um pecado? Você viu um deslize? O que Jesus faria? Pergunte sempre o que Jesus faria. Iriam orar, dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Outra coisa, então, respeito é uma coisa, honra é valor, importância. Você dar importância para alguém que está no deslize e orar por aquela pessoa. Amém? Agora, honra, queridos. Veja, honra não é troca. Honrar alguém não é... Muitos hoje em dia tratam com honra alguém esperando que em troca eu vou receber também honra. Então é um network, né? Se eu te honrei, eu espero que você vá me honrar. Se eu te ofertei alguma coisa, hoje eu te dei um presente, eu espero que no meu aniversário eu te dê um presente, eu espero que você me dê um presente. Porque você tem mais que eu. E muitas vezes as pessoas honram as outras por posição. Porque a outra tem mais, como fala? Relevância. Pode me apresentar pessoas importantes. Então eu faço um network. Porque aí eu posso ser honrada. Vai facilitar a minha vida. Deus conhece o seu coração. Então, você não precisa tratar o outro como o outro te trata. Se o outro te honrou, amém. Se o outro te desonrou, amém também. Porque, queridos, a quem pertence a justiça? A quem pertence a vingança? Quando você se cala, ora, entrega para Deus toda a sua vida e honra a Deus em primeiro lugar, certamente os céus serão abertos sobre a sua vida. Não serão impedidos, porque nós vamos falar que quando você desonra a Deus e as pessoas, os céus ficam fechados, impedidos de derramarem bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Por isso que eu disse que é um princípio muito importante sobre as nossas vidas. A palavra é muito clara: honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados. Okay? Então, se você está honrando o seu pai e mãe, você está tranquilo. Agora, as pessoas dizem assim, né? Ah, mas está longe. Como que eu vou honrar pai e mãe? Porque é um plantio. Porque quando você envelhece,
As bênçãos que são derramadas sobre a sua vida é porque você plantou honra lá atrás. E aí você acha que não está colhendo, não está colhendo, não está colhendo, chega a hora da colheita. Então plante honra hoje com os seus pais. Honre a Deus em primeiro lugar, honre ao seu cônjuge. Maridos, amem suas esposas. Esposas, sejam as ajudadoras, preciosas, motivadoras, fortalecedoras do seu marido. Tenham paciência, maridos, com as suas esposas. Esposas, tenham paciência com seus maridos. Amém? Isso é honrar. Então, lembre-se, nós somos dependentes de Deus. Não somos dependentes do que pensamos e atuamos. Como você tem atuado na sua vida? Então, se o Senhor disse que Ele é Pai, é porque Ele é Pai. E esse princípio é honrar a Deus e honrar a todos. Amém. Ele está honrando o Pai dele lá. Amém. Queridos, honra então é uma chave de acesso. Vamos aos níveis. Mateus 10, Ricardo, por favor, a partir do verso 40. Mateus 10, a partir do verso 40. Essa é uma chave de acesso muito importante, ok? Quem recebe vocês, o Senhor está dizendo, o Senhor Jesus. Quem recebe vocês, recebe a mim. Então ele está falando de receber, tá vendo? As bênçãos, receber. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, então veja, quando você acolhe um profeta, você recebe, você honra um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. Recebe. Porque recebeu a Cristo, porque recebeu o Pai, porque recebeu honradamente um profeta da parte de Deus. Você também desfruta daquela bênção sobre o profeta, sobre o pastor, sobre o mestre, sobre o evangelista, sobre o irmão, louvador. Amém. Se alguém der um copo de água fria, que seja o menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Ei, queridos, você não precisa fazer grandes coisas, tá bom? Você não precisa receber um profeta, alguém da parte de Deus com pompa e circunstância. O Senhor está falando, se você der um copo de água fria, seja o menor dos meus seguidores. Não está falando de profeta, não está falando de pastor, não está falando de mestre, nada. Ele está falando dos meus seguidores, são aqueles que creem em Jesus, que são discípulos de Jesus. Certamente, quando ele diz certamente, é porque certamente não perderá sua recompensa, não perderá a sua recompensa. Você não perde por ajudar, por honrar um simples servo do Senhor. Oh, que coisa maravilhosa! Que bênção maravilhosa! Então, há uma chave em honrar o próximo, reconhecendo que o próximo é um filho de Deus amado. Mas, pastor, ele está no pecado, está cheio de erro. Está tudo bem, mas é um filho de Deus que ele ama. E ele está num processo de regeneração, ele está num processo de santificação. Assim como eu e você passamos por processos. E você que está mais maduro precisa entender que o outro está num processo.
Amém? Então, essas coisas é que eu falo para vocês. Vocês precisam ter os olhos, a mente e o coração alinhado com Jesus, e por isso que vocês precisam conhecer quem é Jesus, como ele falaria, como ele pensaria, como ele agiria diante de uma situação. Se você não conhece a Jesus, como é que você vai honrar e vencer e receber as bênçãos de Deus? O que vai acontecer é que muitas vezes nós nos perdemos nas nossas atitudes, causamos problemas sérios em nossas vidas, depois embolamos e não sabemos como resolver, e as emoções dominam. Porque nós olhamos para dentro de nós, na nossa dor, naquilo que a gente não conseguiu receber, naquilo que a gente não conseguiu realizar, conquistar, e as emoções tomam um tamanho grande e a gente não consegue mais se relacionar com o outro, honrar o outro, porque nós estamos completamente dominados por emoções adoecidas. Então você precisa ter isso muito claro na sua vida para que você não se perca nisso. De honrar o próximo, de servir o próximo, ainda que o outro não mereça, porque eu não trato o outro por mérito, por merecimento. Porque a nossa salvação não é por mérito, não é por merecimento. O Senhor não olha para nós por merecimento. Ok? Infelizmente, queridos, a nossa sociedade e a nossa cultura mede tudo por mérito. E nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós aprendemos a diminuir o outro desde pequeno, na escola. Quem tem filho pequeno na escola? Quem já teve? O que a gente aprende? Bullying. Diminuir o outro, ofender o outro, para que eu possa crescer, me sentir fortalecido. Então, essa é uma cultura muito ruim, diabólica, de diminuir o outro, diminuir o conhecimento do outro, diminuir o físico do outro, diminuir a fala do outro, diminuir a capacidade do outro, e olhar para o outro e diminuir porque ele tem um carro estranho, porque ele tem uma roupa estranha, porque ele está um pouco sujo. Mas Deus não é assim. Ok? Vem cá, Paulo. Vem cá, Eric. Fica o Paulo lá atrás, o Eric aqui. Aqui nessa linha. Isso. Olhem para mim. Vira para mim. Isso. Eu sou Deus. Gente, dá um pecado aí pro Paulo. Corrupto. Ele é corrupto. Aí falaram, Deus, ele é corrupto. Mas aí, quando Deus vai olhar para o Paulo, ele vê Jesus. Dá um outro pecado para o Paulo. Falta de paciência. Falta de paciência. Ai, Deus, ele tem muita falta de paciência. Ele está condenado. Aí ele olha, vai tentar olhar para o Paulo e não consegue julgar o Paulo. Ele olha e vê Jesus. Amém? Obrigada, pode sentar. Você precisa olhar para as pessoas com esse olhar. Você precisa olhar para aqueles que te magoaram, aqueles que te feriram, aqueles que aprontaram com você, roubaram de você, te enganaram, te traíram. Você tem que olhar para quem, gente? Jesus. Não diminua ninguém. E a chave para entender aqui esses 3 níveis, né? Que ele fala que a quem me recebe, ele fala de profeta, para honrarmos líderes espirituais, ok? Ele fala de honrar homens justos, homens que andam em justiça, ok? Mas ele fala sobre os pequeninos. E nós, na nossa cultura, queridos, a nossa cultura não aprendeu a honrar os pequeninos.
Honram quem tem dinheiro, quem tem seguidores, quem tem roupas, quem tem carro, quem tem casa, quem tem posses, posição. Simplesmente por um coração enganoso de querer honrar por ser honrado. Então, como você recebe alguém, revela como você recebe o próprio Deus. Ok? Não é simplesmente abrir a porta para eles, mas significa acolher e reconhecer essas pessoas com empatia. Honrar a missão e a presença espiritual também do outro é honrar. Eu não estou falando isso para que vocês me honrem. Não. Eu não estou falando como Lígia, eu estou falando como a Bíblia diz. Que a partir do momento que vocês me desonram, não por mim, mas é um princípio que fecha as portas para vocês. Assim como vocês, muitas vezes, olham um pastor lá na internet, julgam, falam mal, criticam, vocês desonram um filho de Deus. Se tornam Deus. Vocês tiram Jesus aqui, tiram Jesus do meio e se tornam Deus, com letra minúscula, julgando o outro. Ok? Então, queridos, isso revela quem nós somos. Por exemplo, nós vamos entrar nesse assunto. Vocês, eu sou pastora de vocês. A gente tem um relacionamento muito próximo, não é? Com todos vocês. Eu tenho um relacionamento próximo, estou sempre ligando, chamando para a gente comer uma coisa legal. E eu me torno o que para vocês? Uma pessoa comum. Eu passo a ser uma brother, parceira, beleza? Cola em mim. E o que acontece? Quando eu sou amiga, nós temos que ser amigos, nós temos que conhecer uns aos outros. Mas muitas vezes vocês, pelo amor de Deus, entendo o que eu estou falando, dão mais valor a um pastor de fora. Vocês compartilham pastores de fora. Vocês, uau, você viu, cara, você viu a palavra que ele deu. Eu preguei domingo passado, eu falo, incrível a palavra. Foi. Aí eu falo, muito boa, foi sensacional. Porque eu entendo que eu acabo sendo uma pessoa comum. Mas o cara que está lá na internet com 1 milhão de seguidores é o cara. Né? O livro que vendeu não sei quantos milhões de cópias falou a mesma coisa que eu falei. Que estou lutando para que você seja transformado, mas você é um mundo de fora. Pelo amor de Deus, não estou falando de ninguém aqui, mas eu quero que vocês entendam aonde eu vou entrar. Que o que aconteceu com Jesus quando ele entrou em Nazaré? Vamos ver? Aqui, deixa eu ver. Mateus 13. Mateus 13, a partir do 54. E voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Aonde Jesus estava? Onde ele tinha? Ele ensinava na sinagoga, e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Aí no 55, olha só, por acaso ele não é o filho do carpinteiro?
E a sua mãe? Não é a Maria? Vem cá, ele não é irmão do Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? Tá. De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. O que diz aqui no 58? Jesus não pôde. Se fosse assim, Jesus não quis, soberania, ele falou, também não vou fazer nada aqui. Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque ali eles não tinham fé. Jesus lá curou umas dores de garganta, umas gripes, uma sinusite, as dores nas colunas, mas não fez muito milagre. Ele não pôde, porque ele não foi honrado. Porque trataram Jesus como algo comum. Dia a dia. Vem cá, bem. Lá em casa tem uma cadeira do pai desse aí. Aí o outro fala, bem, vem cá. Esse não é o filho do José que estudou com a nossa filha? Meu filho do Zé? Algo comum. Então eles trataram o comum sem poder viver o extraordinário. Trataram o ordinário, aquilo que era extraordinário, e não puderam receber. Porque quando você desonra as pessoas que oram por você, que guardam você, que estudam por você, não estou falando de mim, pelo amor de Deus, mas isso é a verdade. Quando você desonra a casa, da qual você aprende, se alimenta, recebe alguém como se fosse uma profeta, um pastor, um evangelista. Quando nós desonramos alguém, o que nós fazemos? Nós fechamos os céus. E aí a gente se pergunta, por que as coisas não acontecem? É o Satanás. E aí vai tudo na conta dele. Ele fica felizão, que ele fala, fiz nada. E ganhei likes. Queridos, você precisa entender quem é o seu Deus, quem você é nele e quem você é através dele. Quem habita em você, quem você honra e como que você se relaciona com o mundo aonde você vive. Não é só aqui, no seu trabalho, você precisa honrar o seu chefe. Legal, seu chefe, fala sério, né? Você não pode falar mal do seu chefe. Então, queridos, você pensa numa coisa, Romanos 13:1. Romanos 13:1. Vamos lá. Todos devem sujeitar-se às pois toda autoridade vem e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Não, pastora, aqui no Brasil não é possível não, que Deus colocou aquilo lá. Colocou. E você precisa honrar. E você precisa orar. E você precisa respeitar. O que nós fazemos? Olha só o verso 2. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu. E será, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem.
Mas, se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Fecha. Gente, nós vimos a história bíblica, que em vários momentos da história, Deus permitiu governantes tiranos. Ok? Agora, o que fazia Daniel com Nabucodonosor? Ele não se prostrava a Nabucodonosor. Ele continuava com a fé dele, continuava orando, continuava respeitando as leis da Babilônia e continuava, de certa forma, honrando a Nabucodonosor. Ele não se rebelou em se tornar um bandido, em se tornar um rebelde, e ele continuou como um homem íntegro. Se ele foi um homem íntegro e fazia o trabalho dele com integridade no palácio, ele foi honrado, porque ele honrou um tirano e ele foi honrado. Consegue entender isso? Agora, quando você fica o tempo todo falando, criticando, colocando nas redes sociais, o tempo todo, memes sobre as autoridades. O que está acontecendo sobre a sua vida? A quem pertence a justiça? Quem tem o controle? Por que Deus deixa vir governantes tiranos sobre nós? Por juízo. Porque toda vez que Deus colocava governantes tiranos sobre a nação, e vocês sabem, nós estamos estudando o livro de Juízes, e está sensacional, não percam. O que acontece com a nação? A nação tinha juízo, todo mundo orava, como nós estamos orando hoje. Oramos, Senhor, tem misericórdia de nós, nos salva, nos livra de governantes tiranos. Ok, mas a nossa parte não é ficar o tempo todo desejando a morte, desonrando o tempo todo. Porque diz em Romanos 13, de 1 a 4, leia. Por que vai acontecer com você? Vai lá. Quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu. E será? Os céus fecham. É sobre o princípio da honra. É sobre reconhecimento que é Deus que está no controle, porque senão você fica querendo estar no controle de Deus. Você quer controlar, você quer disseminar as críticas, disseminar o julgamento, e se você se coloca no lugar de Deus. Ok? Então, queridos, a nossa cultura, infelizmente, normalizou fazer memes. Então, gente, eu estou falando isso tanto da direita quanto da esquerda. Porque eu vejo o pessoal da esquerda arrebentando com a direita e o pessoal da direita arregaçando com a esquerda. Então, nós precisamos entender qual é o nosso princípio e como é que nós caminhamos e como é que nós vivemos diante disso. Nós somos contra a cultura. Amém? Quem está aqui comigo? Nós somos contra a cultura. Nós não vivemos, nós não dependemos do governante. Nós prosperaremos independente do governante. Porque minha vida é governada pelo Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que me prospera. Amém? Ok. Então, queridos, a Sunamita, lá em 2 Reis 4:9, ela discerniu e reconheceu o valor de Eliseu. Ela disse, olha, esse homem é um homem de Deus. Então, nós vamos honrar e fazer aqui um quartinho lá em cima para recebê-lo, para ser generosa com ele, hospitalidade. Vocês entendem o que é honra? E ela foi tremendamente abençoada por Eliseu, por honrar um profeta. Ela reconheceu o valor e valorizou. Vocês entendem qual é o princípio da honra? O resultado que ela obteve foi milagre, provisão e ressurreição do filho. Amém? Queridos, isso é muito sério. Falamos da Arca da Aliança, honrar a Deus, como que você
Coloque em primeiro lugar, não esqueça desse culto hoje sobre a arca. A honra regula o fluxo do céu na sua vida. Onde há honra, há liberação. Onde há desonra, há bloqueio. A sua vida está bloqueada? O que ou quem você está desonrando? Estar na igreja, ouvir a palavra, respeitar, não quer dizer que você está honrando. Sem honra não há acesso pleno à presença de Deus, não há transformação profunda. Na Bíblia, honrar é uma decisão espiritual e racional, não baseada no mérito, mas na obediência. Ok? Fique de pé, vamos orar. A minha pergunta para você hoje não é sobre o que você faz, mas é sobre qual valor você caminha. Você honra Deus? Ou você busca só quando você precisa? Você honra a presença de Deus, a palavra de Deus, ou você se acostumou a fazer da palavra um mantra? Você honra as pessoas? Ou só reage sobre o que elas fazem com você? Lembre de Maria, que ela não mediu em jogar o vaso inteiro de alabastro sobre o Senhor. E ela foi honrada, porque ela fez uma oferta sacrificial. Porém, a crítica de Judas provou o que tinha no coração dele. Adoração a Mamon. Quem você adora? Querido Deus e Pai, nós louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Eu sei que o Senhor falou com muitos de nós. Que essa palavra, Senhor, transforme os corações de cada um. Que cada um aqui possa viver em honra, porque carregam o que há de mais importante na vida, que é a tua presença. Senhor, muda os nossos corações, cura os nossos corações, nos dá um coração puro e verdadeiro, Senhor. Tira o coração de pedra, Senhor, coloca o coração de carne em nós, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, nos submeter ao Senhor, e o nosso coração muitas vezes fica endurecido e não quer se submeter ao Senhor. Senhor, que o Senhor perdoe muitas vezes quando nós desonramos o Senhor, desonramos as pessoas, desonramos os profetas, irmãos, Pai, que pertencem ao mesmo reino que nós, seres humanos que nós desonramos, mesmo quando a pessoa está no mau caminho, são seres humanos, Pai. E muitos, Senhor, já ouvi dizer que desejam a morte de não sei quem. Pai, em nome de Jesus, nos torna verdadeiramente, Senhor, um filho de Deus, que haja arrependimento, que haja um avivamento em nosso meio, Senhor. Acende a chama do nosso coração para que a gente não fique, Senhor, procrastinando, deixando para amanhã nos transformarmos, deixando para depois as coisas. Porque nós temos essa cultura. Quando eu ficar velho eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer isso. Quando eu não sei o quê. Quando eu ganhar na loteria. Quando eu não sei o quê. Quando eu viver não sei o quê. Pai, o tempo urge, Senhor. E nós necessitamos hoje de uma transformação. Nós desejamos te honrar, Senhor, e ver sim os céus abertos, porque todos nós queremos, Senhor, ver os céus abertos na nossa família, nas nossas casas. Nós desejamos milagres nas nossas vidas, nós precisamos dos teus milagres. Por isso nos ensina a te honrar, Pai. Nos ensina, nos dá a sabedoria que vem do alto, derrama e nos enche, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada família, abençoa cada casa. Se houver um enfermo, Senhor, que o Senhor venha curar neste momento. Cura toda a enfermidade nas nossas casas. Restaura os relacionamentos.
que haja perdão, que haja reconciliação, Senhor, para que, Senhor, nós possamos viver as tuas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe enganados e confundidos, Pai, achando que estamos tudo de bom, estamos de boa, sentados, satisfeitos. Não, Senhor, nos incomoda para aquilo que não está correto em nós. Por isso, abençoa cada um aqui, Senhor. Incomoda para aquilo que precisamos fazer, para recebermos as tuas bênçãos. Queremos te honrar, Senhor. Queremos viver uma vida de cabeça erguida, com integridade, sendo reconhecidos como justos, Senhor, diante de ti e da sociedade. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz, Senhor, luz para onde formos, nos faz sal aonde formos, Pai, que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja engrandecido o teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, seja adorado, Pai, obrigado, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos, digam, amém. Boa semana!